Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Os recentes movimentos dos Estados Unidos para definir uma nova estratégia sobre a Venezuela reacenderam os debates sobre a segurança regional e o futuro das nossas fronteiras. Aqui conosco no estúdio está o senador Chico Rodrigues, que é do estado de Roraima, que faz fronteira exatamente com a Venezuela. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu já começo perguntando ao senhor como que o senhor avalia o impacto dessa escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela na segurança ali na fronteira com o estado de Roraima? Olha, na verdade, a nossa observação permanente e o alerta é exatamente em função do conflito que está cada vez mais se ampliando, né, entre os Estados Unidos e a Venezuela. Obviamente que o Brasil não tem nenhuma interferência e nenhuma avaliação, no meu entendimento, sobre essa crise e esse tensionamento que existe, principalmente se intensificou nos últimos 2-3 meses, né? A Venezuela, com toda uma preocupação e demonstrando ao mundo de que a ocupação da sua costa marítima, né, com equipamentos de guerra dos Estados Unidos, né, inclusive com altíssima tecnologia embarcada, tanto os navios, os submarinos, os aviões, já cria esse clima de instabilidade. É uma ameaça velada, obviamente. Os Estados Unidos, com as suas razões, falando de forma frontal no tráfico de drogas, no narcotráfico, né? E a Venezuela negando essa existência e, claro, fica o dito por não dito. O importante nisso para o Brasil, aí sim, é que a nossa fronteira é uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros com a Venezuela. E o nosso estado, o estado de Roraima, é quem está ali suportando toda essa crise e conflito, né? E aí atento, né? O governo brasileiro, o Ministério da Defesa, né, as Forças Armadas brasileiras ali estão atentas, né, em operações de rotina, lógico, mas não deixa de ficar permanentemente com o radar ligado para observar os movimentos, se eles se intensificarem de forma física e com a ocupação americana. Nós entendemos que a diplomacia é o melhor caminho, entendemos que se essas questões efetivamente elas forem verdadeiras, de que ali eles têm na Venezuela e na Colômbia e na Bolívia os maiores produtores de drogas que chegam até os Estados Unidos, se os Estados Unidos vai efetivamente fazer operações, eu não sei se cirúrgicas ou de uma forma aberta. Com isso, criaria, obviamente, uma inquietação enorme nas nossas fronteiras, especialmente no meu estado, o estado de Roraima. Mas nós estamos observando permanentemente. Todos os dias nós temos relatórios da área de inteligência dos movimentos de fronteira, porque internamente e externamente a Venezuela, a ela interessa e aos Estados Unidos, mas eu estou falando em relação ao Brasil. Sim, pois é, esse fluxo migratório, que ele já é grande, né, senador, ele tem aumentado com essa tensão e tem essa questão também da fragilidade das nossas fronteiras. Como garantir aí uma dignidade para essas pessoas que querem sair dessa zona de conflito e, ao mesmo tempo, proteger, dar segurança à nossa fronteira, ao nosso país? Na verdade, é importante observar que não houve um aumento expressivo na quantidade de venezuelanos que entram no Brasil. Por ali passam, em média, de 300 a 500 venezuelanos por dia, entrando em Pacaraima e, obviamente, chegando a Boa Vista, os municípios, e uma grande maioria passa em direção aos vários estados do Brasil e países da América do Sul.
E nós, claro que vemos nisso aí um conflito, o requiem de um conflito cada vez mais se agravando em termos de ocupação. Nós entendemos os refugiados, eles têm todo o direito, a própria ONU, os tratados da ONU amparam e abrigam esses refugiados em qualquer parte do mundo, e ali da Venezuela para o Brasil não é diferente. Agora, o impacto em termos de gestão no nosso Estado, tanto para o governo do Estado quanto para a Prefeitura da capital e dos municípios do interior, é enorme. Pra você ter ideia, já são mais de 100 mil venezuelanos que vivem em Roraima, né? São mais de 100 mil venezuelanos que utilizam os serviços de energia, de saúde, de habitação, de educação, de segurança do nosso Estado. Portanto, isso aí cria aquele clima, aquele tensionamento com a própria população local, que hoje já compreende essa questão humanitária dos refugiados. Mas, obviamente, diminui muito em termos de alcance social das ações do governo do Estado e das prefeituras municipais, principalmente da nossa capital, que comporta hoje praticamente 70% da população do Estado, em torno de 450 mil habitantes, né? Já cria um certo tensionamento, né? E há uma preocupação do nosso povo. Então, havendo um colapso, né? Aí uma ruptura institucional, uma situação um pouco mais grave, pelo que o senhor está falando, o Estado e as prefeituras não têm condição de receber esses refugiados. O que o Brasil, o governo federal, o governo do Estado e as próprias prefeituras precisariam fazer caso essa tensão realmente avance? Olha, na verdade, o governo já tem um programa de assistência chamado Acolhida, como todos conhecem, onde o Exército faz o acompanhamento, a fiscalização, o controle, o abrigamento, etc., desses refugiados, de parte desses refugiados. Eu diria que, com todo o esforço despendido pelo governo do Brasil, por todo o apoio que a Prefeitura, o governo do Estado possa dar, né, não comporta nem 10% da população total de refugiados. Em torno de 9 mil a 9.500 abrigados que têm os seus acampamentos, né, que têm as suas áreas, inclusive de permanência, né, na nossa capital. Eu diria que há um tratamento humanitário excepcional por parte do governo brasileiro, por parte do Estado também, em relação a parte desses refugiados que eu estou falando, nos 9 mil, mais ou menos, que são abrigados pela Operação Acolhida. Agora, os outros vão procurando mercado de trabalho, vão se abrigando, vão se amontoando pelas ruas, né? Você chega na rodoviária do nosso estado às 18 horas, parece que é uma festa, é alguma coisa. Não é. São os venezuelanos que ali estão, se juntam, colocam suas tendas, suas barracas, procuram comércio, alimentação que eles mesmos praticam em função da sua cultura na Venezuela. Então é uma coisa totalmente atípica, né? Que nos deixa cada vez mais preocupados, e aqui em Brasília trabalhando no sentido de que o governo, junto às instituições internacionais como a ONU, o Acnur, que trata especificamente de refugiados, possa ir encontrando caminhos para diminuir essa tensão, especialmente no estado de Roraima. Mas nós torcemos, rogamos a Deus que não haja um conflito mais amplo dos Estados Unidos com a Venezuela, para que esse problema não se agrave mais ainda. O senhor colocou uma questão importante, que é a questão da diplomacia, porque, de certa forma, o Brasil é, sim, muito afetado com o conflito nesse sentido, né, senadora? É importante, então, o Brasil atuar, porque ele também ele é reflexo dessa tensão. Pois é, e a diplomacia brasileira, que é conhecida mundialmente como uma diplomacia de acomodação de interesses, de negociações, fazendo com que
questões onde há tensionamento possam ser discutidas de uma forma mais ampla, de uma forma mais no sentido de mitigar interesses, os problemas dos interesses de cada país. E no caso de Roraima, com a Venezuela, não é diferente a importância de manter essa fronteira em paz, como sempre foi as relações do Brasil com a Venezuela, mas como com esse acirramento, né, em função da pressão do governo americano, né, contra os narcotraficantes, contra interesses externos também, interesses da geopolítica e geoeconômicos, como o petróleo, por exemplo, tudo isso é um combustível incendiário para prejudicar mais ainda essas relações internas da Venezuela e, como eu disse, refletindo no nosso estado de Roraima, o que não é bom. Nós queremos manter a relação pacífica com a Venezuela, como é mantida com outro país com mais de 1.000 quilômetros de fronteira também, que é a Guiana, né? E lógico que nós ficamos preocupados, sim. Nós temos trabalhado aqui em Brasília no sentido de que a diplomacia brasileira, os mecanismos de órgão de fiscalização e controle, o parlamento brasileiro esteja acompanhando, fazendo proposições e torcendo, porque não depende apenas da gente, do Brasil e do parlamento também, nós senadores, mas que torcendo que haja um entendimento entre o governo americano e o governo venezuelano para definitivamente resolver esse problema, porque com a solução do problema interno da Venezuela, dos conflitos externos com os Estados Unidos, nós haveremos de ter uma economia com mais de 30 milhões de consumidores, que é mais ou menos a população da Venezuela, para que nós possamos manter esses canais de comércio, esses canais sociais, econômicos de uma forma geral, e, lógico, o que pregava o Simão Bolívar é exatamente a união entre os estados da Latinoamérica. Portanto, nós torcemos e mais acompanhamos diariamente, né, os relatórios da inteligência, as informações que vêm de setores privilegiados, né, da comunidade internacional, como está avançando essa conversa dos Estados Unidos com a Venezuela. Senador, obrigada pela sua entrevista. Vamos torcer para que isso tudo acabe bem. Pois é, esse também é o nosso desejo da população do meu estado de Roraima e do Brasil. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.